nossos cultos é maravilhoso, mas tem culto que fica guardado na nossa memória. E esse, não sei vocês, mas é um culto que vai ficar gravado na minha memória. Se eu desse a bênção apostólica aqui e despedisse, eu já sairia daqui cheio com a resposta de Deus para a minha vida. Não sei você. Mas coube a Deus, né? Vamos lá colocar só a cereja do bolo, né? Porque o bolo já está bonito. Apocalipse 21. Livro do Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo 5, 6 e 7. Apocalipse 21. E 7. Que diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Quem vencer, herdará todas as coisas. Aleluia. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós vemos que é uma condição na profecia do Senhor. Quem vencer? É para todos. A promessa é para quem? Para quem vencer. Guarde isso no seu coração. A promessa não é para aquele que se veste como noivo, se fala como noivo, ou está na casa da noiva. A promessa é exclusivamente para aqueles que venceram. O livro do Apocalipse eu gosto muito, irmão. Acho que vocês já notaram isso, que ultimamente eu prezo demais. Apocalipse. O Apocalipse, nós analisamos que é um texto que nos traz esperança. No final do mundo eu falo com você. O que ele está fazendo? Vocês falam que um tem o culto, o livro do Apocalipse é um livro voltado para poder dar esperança para a igreja. Aquele que está me ouvindo, diga amém. Amém. Não perca a bênção do Senhor sobre a sua vida. A palavra do livro do Apocalipse nos traz esperança. E essa esperança é colocada dentro do nosso coração. O livro do Apocalipse é escrito por um dos apóstolos, aquele que andou com Jesus, aquele que quando Jesus chamou, ele era o mais novo. Agora, João, ele é um dos últimos apóstolos ainda vivo. Pedro já tinha falecido, Paulo também já tinha falecido, a maioria dos 12 apóstolos também já tinham falecido. João, ele era o vulto da igreja, era aquele que tinha andado com Jesus, era o ancião que tinha na mente guardado a administração de Jesus. E a igreja e o imperador se levanta para poder atacar a igreja de novo. Nero já tinha feito um grande estrago dentro da igreja, matando Pedro e matando Paulo, como a história diz.
perseguição é demais. A perseguição é tremenda. É a segunda vez que a igreja sofre com a perseguição do imperador. Então João come a Deus das revelações do Apocalipse para o João, para que João trazesse principalmente o quê? A esperança de volta para a igreja. Aleluia. Porque um povo sem esperança não é igreja. Aleluia. Vou repetir. Um povo sem esperança não é igreja. Porque o que Cristo nos deu, principalmente foi a esperança da vida eterna. E João vai ter diversas revelações. No capítulo 1, João vai ter a visão, a primeira visão do Cristo glorificado. Aquele Cristo que morreu na cruz do Calvário. João olha agora, ele percebe que ele está com uma coroa de ouro na cabeça, as vestes brancas, um cinto de ouro. João não consegue entender aquela visão. E ele quase desfalece o seu coração, o Senhor. Era porque João tinha na memória o Cristo lá da cruz. Aleluia. E para botar esperança no coração da igreja, Cristo aparece como Cristo glorificado. Glória, glória, glória. Às vezes a nossa imagem que nós vemos no culto, é o Cristo crucificado. E esquecemos que Ele foi crucificado, que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E está à destra do Pai. Para a glória de Deus. O capítulo 2 e o capítulo 3 você tem as cartas. Agora João recebe a revelação para escrever para 7 igrejas. Essas igrejas estão no mesmo eixo ali, na mesma região, chamada Ásia Menor. E essas igrejas e essas cartas, elas têm uma estrutura. Ela sempre vem com um elogio, com uma exortação e com uma promessa. Alguns interpretam essas 7 igrejas como 7 momentos da história da igreja. Outros vão dizer que essas 7 cartas representam 7 tipos de cristão. Eu particularmente gosto dessa, porque quando nós lemos os problemas que acontecem nas igrejas, nós vamos ver a igreja de Efésios. Qual que era o grande problema dela? Tinha deixado o primeiro amor. E se nós analisarmos até hoje, independente da época, as eras ou os dias, sempre vai ter no nosso meio cristãos que estão o quê? Perdendo o primeiro amor. A igreja de Esmina, qual que era o grande problema da igreja de Esmina? Era pobre financeiramente, mas era rica espiritualmente. Aleluia. Seja, em qualquer época, crente, você vai ver sempre crentes pobres, mas espiritualmente ricos. Aleluia. Aleluia. A igreja de Pérgamos, Cristo vai dizer, ele tolerava a doutrina de Balaão e de Nicolaítas. Quem era Balaão e Nicolaítas? O Balaão é um personagem do Antigo Testamento. Foi aquele que tentou amaldiçoar o povo de Deus no monte. Ele foi pago, ele era profeta de Deus. E foi pago para profetizar o povo de Deus. Pode entender? Está no nosso meio, está entre nós, mas querendo nos amaldiçoar. A Bíblia vai dizer que Balaão até tentou, mas Deus pegou toda a maldição e transformou em bênção para Israel. Glória a para Deus. glória do Senhor. Não dá para amaldiçoar aquilo que Deus
abençoou. Todos me ouvem e digam amém. E Nicolau, os nicolaístas, era um dos diáconos da igreja, que foi levantado diácono. Assim como Balaão, que não conseguiu amaldiçoar a igreja, e aí amaldiçoar Israel, o Balaão ensinou uma técnica para Balaque e o seu povo. Ele falou assim, ó, faz uma coisa, lançar profecia contra esse povo não dá, mas vocês podem fazer uma coisa, pastor Edinardo, mistura o povo, que esse povo cai. Então Balaão ensinou aos adversários que a pior fraqueza do povo de Deus é quando ele se mistura com o mundo. E isso pegou. Nicolau, a mesma coisa. O Nicolau, se Balaão ensinou isso para Balaque amaldiçoar Israel, o Nicolau ensinou a mesma coisa, mas só que foi para outro povo, foi para a igreja. O Nicolau era daqueles crentes que não tinha nada a ver. Tudo é permitido. Vamos que vamos embora. Deus é amor. Tiatira tolerava Jezabel. Quem foi a Jezabel? Foi a mulher profetisa que usava sensualidade para matar os profetas. A igreja de Sardes achava que era viva, mas Cristo vai dizer, ela estava o quê? Tem muita gente do nosso meio achando que está vivo espiritualmente. Está vivo para mim e para você, mas para Deus, ou isso não acontece ao longo dos anos? A igreja de Filadélfia guardava a palavra do Senhor. A Laodiceia, a única igreja que não recebeu nenhum elogio, expulsou Jesus, jogou Jesus para fora. E Jesus, ele é tão misericordioso que ele está lá no lado de fora da igreja, batendo para entrar na sua casa. Capítulo 1, nós temos o Cristo glorificado. Capítulo 2, 3, as 7 cartas para as 7 igrejas. O capítulo 4, nós temos a visão do trono. Aleluia. E aqui entra o personagem principal do Apocalipse, que é o quê? Aquele que está no trono principal. João vê aquele que está no trono principal, vê os 24 outros tronos, acompanhados por 24 anciões, vê 4 seres viventes que Ezequiel chamou de querubins, e aí ele olha, e quando ele vê adoração na sala dos tronos. E o que isso quer nos passar? Que no momento mais difícil, o momento mais difícil que a igreja estava passando, já tinha perdido algumas lideranças e estava perdendo outra liderança. A igreja estava sem rumo. E João, ele entra na sala do trono do Senhor e ele vê a adoração. Nós temos dificuldade. Para Jesus é adoração e incenso com cheiro de suor. Glória a Deus. No capítulo 5 nós temos a continuidade da visão na sala do trono. João olha direitinho e vê o quê? Que na mão daquele que está no trono central tem um livro, selado por dentro e por fora. E o anjo chama a atenção de João para aquela visão. Eu costumo dizer que esse anjo é o anjo isqueirinho. Ele chega para João e fala, dá uma olhada ali, João, que você não percebeu. Tem coisas que no culto está fluindo e a gente não percebe. Aí tem que ser um isqueirinho para vir e falar, você está perdendo. O melhor do culto. Aleluia. Quando João olha, e a Bíblia vai dizer que ele olha pela eternidade, no céu, na terra e debaixo da terra, e João começa a chorar.
e começa a gritar com histeria dentro do céu, da sala dos tronos. Digno, digno, digno! Ninguém é digno, digno, ninguém é digno! É isso que nós fazemos. Então nós olhamos e primeiro está falando, digno, eu não sou digno, eu não digno, digno. E aí começa uma histeria danada. E aí o outro vai dizer, calma, João. Para que toda essa histeria? Para que toda essa gritaria? Dá uma olhada lá. Aí João olha e vê o pátio. Um como um cordeiro. Aleluia. Que foi morto e ressuscitou. Aleluia. E ele chega para João e fala, eu sou digno de pegar o livro daquele que está no trono sentado e abrir os 7 selos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se for por dignidade, ninguém estaria aqui. Porque digno é só um. E esse digno nos justifica, nos considera justo. No capítulo 6 tem a abertura dos selos. E aí nós temos uma perna longa do livro do Apocalipse. Não é perna longa, é uma perna longa. Olha aí. Do capítulo 6 até o 19, nós temos um período chamado Grande Tribulação. Aquilo que causa favor nos cristãos. A grande tribulação também é chamado do quê? Do dia do acerto de conta do Senhor. Será dia de angústia como nunca houve na terra. Se hoje está ruim, imagine na grande tribulação. É lá que na grande tribulação se abre os 7 selos. É lá na grande tribulação que soa as 7 trombetas. E é na tribulação que temos o derramar das 7 taças da ira de Deus sobre a humanidade. Então chegamos no capítulo 19. A Raquel me deu bastante tempo, ó. Mas eu não vou fazer isso de novo, não. Eu vou adiantar porque está frio, mas dá vontade de usar todo esse tempo. No capítulo 20, então nós temos capítulo 1, Cristo glorificado. Capítulo 2, 3, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor. Do 4 ao 5, a visão da sala do trono. Do 6 ao 19, a grande tribulação. E no capítulo 20? Aleluia. No capítulo 20 é interessante que tem uma revelação que nós só encontramos aqui no Apocalipse. Um período ao qual Cristo chama de milênio. O que é o milênio? É o governo de Cristo na terra por 1000 anos. Aonde a informação do Apocalipse diz que Satanás será o quê? Preso por 1000 anos. E Cristo vai governar todos aqueles que não se renderam à marca da besta da tribulação, vão passar para o milênio e vão ser governados por Cristo. E aí eu pergunto, será momento de paz, de festa, de alegria? E aí o João ele diz, Cristo vai governar com o braço forte. É aqui no milênio que muitas coisas vai complicar para muita gente, né? Por quê? Satanás vai estar preso, missionário. E uma grande desculpa daqueles que entram aqui, daqueles que ouvem a palavra de Deus, daqueles que querem fazer o que é errado, daqueles que não querem ouvir a palavra de Deus,
sempre coloca desculpa em alguém. Em quem? Lá no milênio, Satanás já está preso. Você vai colocar a culpa em quem? Em Deus. Você vai dizer que está assim por causa de quê? Você está dizendo que está sofrendo que é por causa dele? Mentira! Tiramos as nossas responsabilidades para a circunstância que nós vivemos. Muitas vezes valorizamos tudo. Valorizamos amigos, valorizamos festa, valorizamos bares, valorizamos tudo. E quando nós perdemos, aí colocamos a culpa em quem? É espiritual, é o inimigo. Para de enganar a si mesmo. Eita, Jesus. A melhor ajuda que alguém pode te dar é você mesmo reconhecer que você errou, que você falhou. Mas tem alguém que pode renovar as nossas vidas. Tem alguém que pode mudar o quadro. E o nome dele é Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Satanás vai ser preso por 1000 anos. E depois ele será solto para enganar ainda aqueles restos de ímpio que restam na terra. Depois, aqui no capítulo 20, tem a derrota de Satanás. Cristo vai derrotar pelo poder da palavra que sai da sua boca como espada. Aleluia. Depois da derrota de Satanás, tem o que? O juízo final. O que é o juízo final? É o dia que aqueles que negaram a Cristo, aqueles que não reconheceram a grandiosidade de Cristo, aqueles que viraram a costa para Deus e para tudo que Deus o entregou, vai prestar conta diante daquele que está no trono central. Oh, Jesus. Aquele julgamento todos que passarem pelo juízo final é condenatório. Por quê? Porque a igreja já estará arrebatada para a glória do Senhor. Aleluia. E aí chegamos no capítulo 21, onde nós lemos. Fiz uma introdução grande, mas eu já estou terminando, gente. Eu não vou demorar muito, não precisa não. Você que está aqui, segura aqui. O interessante é que aquele que está no trono central principal pede para João escrever e ele faz uma promessa. A promessa é baseada em quem? Naqueles que vencer, ele diz: aquele que vencer herdará todos os quê? Todas as coisas. E que coisas são essas? Para você entender que coisas são essas que os vencedores herdarão, nós temos que começar a ler Apocalipse 21, do versículo 1. Essas coisas que Cristo está falando que os vencedores herdarão. O versículo 21 começa dizendo assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
existe mais. João está vendo, está recebendo a revelação de quê? De quê? O primeiro céu, a primeira terra, ela vai se passar. E o que vai acontecer? Cristo tem algo novo para os vencedores. É isso que a palavra está dizendo. Eu tenho algo novo. As coisas velhas vai se passar. E Cristo tem algo novo para quem? Para os vencedores. Segundo, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, enfeitada como uma esposa, ataviada para o seu marido. João, ele vê a nova Jerusalém. A nova Jerusalém representa a morada dos vencedores. E essa morada nova que os vencedores receberão, João traz a característica que como ela será. Ela é tão bela, como uma noiva enfeitada, pronta para o seu casamento. Você consegue imaginar isso? E ela desce da onde? Do céu. E vai de encontro com o quê? Com os vencedores. A nova Jerusalém. Não se trata da Jerusalém antiga, porque a Jerusalém antiga, ela foi destruída, foi renovada, destruída de novo. Mas a nova Jerusalém não é exclusividade de um povo, de uma língua, mas é exclusividade de quê? De uma noiva, que é a igreja. Terceiro, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Isso não nos remete a algo, a alguma passagem? Aleluia! Hein, pastor? Com certeza. Isso me remete lá a Gênesis. Antes de Adão e Eva pecar, cair na queda, quando Adão e Eva queriam entrar na presença de Deus, ou sentiam a presença de Deus, ele oferecia algum sacrifício? Ele precisava interceder para terceiros? Para objetos, para madeiras, para isso e aquilo? O que Adão e Eva simplesmente fazia quando queria ter o contato com Deus? Tá bom, mano. Esperava a viração de dia. Por quê? Cristo estava no meio dele. Aleluia! E a nova Jerusalém que está preparada para nós, o novo céu e a nova terra, será dessa forma. Aleluia! Não precisará de um quadrante, porque Cristo estará conosco. E aí a promessa maior, um lugar novo. Por que um lugar novo, um novo céu e a nova terra? Porque a Bíblia diz que quando Cristo vier nos buscar, ou quando nós aceitamos Cristo, nova criatura. Como que nós podemos ser nova criatura e viver a eternidade em um lugar velho? Agora você entendeu por causa do novo céu e da nova terra. O novo céu e a nova terra será habitada para pessoas que nasceram, que foram transformadas. A Jerusalém, tão bela, mas tão bela, como uma noiva
destina, prestes a se casar. Aonde o próprio Deus habitará conosco. E a próxima promessa para os vencedores: Aleluia. Ele enxugará. Oh, glória a Deus. Aleluia. Um lugar novo, belo como uma noiva, aonde o próprio Deus estará conosco e, além de tudo, Ele enxugando. Oh, aleluia. Ele limpando a lágrima dos nossos olhos. Aleluia. Tenho uma palavra para você nessa noite. Chora bastante pela obra de Deus. Derrama lágrima bastante pela família. Chora bastante na presença do Senhor. Porque quando nós estivermos naquele lugar novo, na Nova Jerusalém, é Ele que vai vir e limpará os nossos olhos todas as lágrimas. E nós dizemos: não haverá mais morte ali, não haverá mais morte ali, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já se passaram e o Senhor fez tudo novo. Você acha que eu vou te impedir de chorar por causa da obra de Deus? Chora bastante. Você acha que eu vou dizer para você: a obra de Deus não é dolorida? Vai ser dolorida mesmo. Por quê? Porque a promessa para aqueles que vencer e herdar a Nova Jerusalém é o quê? Ele vai. Aleluia. E aquele coro, aquele louvor cantado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, tragada foi a morte. Aleluia. Oh, aleluia. Tragada foi a morte por causa do remédio, de um tratamento evasivo. Tragada foi a morte por causa de quem? E quem é que venceu? Aleluia. E ele disse: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faz nova todas as coisas para pessoas novas. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aqui eu até entendo João, a dificuldade de João. Por quê? Você conhece Paulo? Paulo, ele era cheio de conhecimento, né, Wallace? Escreveu 13 cartas, homem que sentou aos pés de Gamaliel. E o Paulo, ele teve uma experiência transcendental, uma experiência. Aí ele vai dizer, ele nem escreve na primeira pessoa, ele escreve na terceira pessoa, dizendo: conheço um homem que no seio do corpo, na carne, ele foi o quê? Até o céu e viu coisas do quê? Paulo, ele escreve a sua experiência e falou assim: ó, por mais que eu tenha sabedoria, por mais que eu sentei aos pés de Gamaliel, mas eu não vou contar em palavras o que vi. Por quê? Porque não tem palavras para descrever o que Paulo viu no terceiro céu. Mas o problema é que João, aquele que está no trono central, diz: escreve. E como escrever coisas espirituais para nós que ainda estamos num corpo corruptível? Como escrever algo transcendental para nós que somos limitados? Por isso que o Apocalipse ele é rodeado de quê? Simbologia. Porque
Porque João recebeu essa ordenança. A ordenança de quê? Escrever para a igreja. Para quê? Para que o que ele escreveu pudesse chegar ao coração da igreja e com isso trazesse o quê? Esperança. E ele disse assim: escreve isso, que nós nessa noite podemos escrever na tábua do nosso coração o que Deus pediu para que João revelasse a nós. Está cumprido. Aleluia. Ei, Deus não mandou João revelar para a igreja, ele vai cumprir. Não, não. A palavra é única. Já está no quê? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa água da vida é somente para aqueles que o quê? Vencer. E nessa noite, Cristo está oferecendo a água da vida para limpar muitas coisas que estão na nossa mente, que tem nos abatido, para limpar muitas coisas que estão no nosso coração, que tem nos entristecido. Aleluia. Para te dar força, vigor e saúde. Aleluia. E eu termino com esses dizeres: quem vencer herdará todas essas coisas. E agora eu gostaria de fazer um exercício com a igreja. Você sabe as coisas que você é herdeiro? Um novo céu e uma nova terra. Uma nova Jerusalém. Bela como uma noiva vestida prestes a casar. Herdaremos o consolo de Deus, porque Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. E principalmente, a morte não terá domínio sobre nós. São todas essas coisas que os herdeiros de Deus, vencedores, irão receber. Agora eu quero te perguntar: o que vale mais? Essas coisas ou coisas terrenas? O que vale mais? Essas coisas ou parar no meio do caminho? O que vale mais? Essas coisas ou virar as costas para tudo que Deus entregou nas suas mãos? O que vale mais para você? É um carro importado? É uma conta bancária? São aplausos, reconhecimento? Ou essas coisas que Cristo acabou de nos oferecer, que nós iremos herdar? Aleluia. Às vezes esquecemos que somos herdeiros de grandes coisas. Ei, o que vale mais? Essas coisas ou o seu basta? Ora.
frustração que nos ocorre, faça essa pergunta: o que vale mais? Herdar aquilo que Deus prometeu para mim, ou lançar tudo fora? É por isso que o autor recebe a revelação dizendo: não é para qualquer um, é para quem vencer. Aleluia. Porque nem todo mundo prefere essas coisas espirituais. Nem todo mundo acredita nessas coisas espirituais. Nem todo herdeiro quer receber a herança que o Pai tem para nos dar. Agora você tem duas opções: escolher herdar essas coisas que Deus tem para você, ou escolher seguir o seu caminho. Não tem outra opção. Para nós herdarmos uma coisa, nós temos que fazer. Oh, aleluia. Vencer, por quê? Porque a Bíblia diz: eu venci o mundo, e vocês também. A Nova Jerusalém está aí. Eu acredito nela. O novo céu e a nova terra, eu acredito nela. Eu anseio por ela. A herança do meu pai, não vou fazer como o filho pródigo, querer antes do tempo, ou como um filho mais velho, achar que só eu mereço. A herança do pai está reservada para quem? Para todos. Se você ama a Nova Jerusalém, se você ainda acredita nessa promessa, eu sempre termino os sermões com a oração. Mas eu quero terminar nessa noite como o Hulk foi empurrado aqui, porque falou muito ao meu coração. Aleluia. Esse segundo que vocês cantaram. Porque fala muito da Oh, ministração. aleluia. E parecia que quando eu estava montando esse sermão, o Senhor estava aqui com vocês falando: sai desse louvor. Aleluia. Deus. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. 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 Para aqueles que vencerem, tem herança. Não estamos aqui à toa. Não viemos aqui por qualquer coisa. Não estamos derramando lágrima pela obra do Senhor em vão. Não estamos sentindo a dor pela obra de Deus por tudo que se chama Deus à toa. Porque